Tour de France 2023, chegamos no primeiro dia de descanso, após 9 etapas. Hoje, então, segunda-feira, dia 10 de julho, primeiro dia de descanso e os atletas saem para rodar, mas a gente vem aqui e faz um resumão do que aconteceu nos primeiros dias, primeiras 9 etapas e o que a gente espera daqui para frente no Tour. Bom, na geral, Jonas Vingegaard está na frente, né, liderando o Tour, atleta da Jumbo. Em segundo está o Pogačar, 17 segundos apenas atrás do Vingegaard. Em terceiro está o Jai Hindley, a 2 minutos e 40. Em quarto lugar está o Carlos Rodrigues, da Ineos, já a 4 minutos e 20. Então, assim, ó, o Jai Hindley tem uma certa folga aí para o quarto lugar, tá relativamente bem ali no terceiro lugar. E, enfim, o Tour tem duas disputas, né, pessoal? Pelo lugar mais alto do pódio, entre Jonas Vingegaard e Pogačar, e para o terceiro lugar do pódio. Os dois atletas ali da Jumbo e da UAE, o Pogačar da UAE e o Jonas Vingegaard da UAE, estão no nível muito acima, como era de se esperar. E nessa primeira semana aí, a gente viu o quão forte esses atletas são, né? Bateram um recorde em várias subidas. O Jonas Vingegaard bateu o recorde naquelas etapas iniciais, uma subida, não me lembro agora exatamente o nome, mas cerca de 20 minutos de esforço. Ele botou 1 minuto e meio no que era o recorde. O Pogačar depois bate o recorde do Tourmalet, montanha mítica aí, né, da França. E ontem eles bateram o recorde na montanha final da etapa 9, tá? Puy de Dôme, montanha famosíssima também, avô do Mathieu Van Der Poel, ganhou a etapa lá, embora não tenha ganho nunca o Tour, enfim, né? Então os dois atletas estão no nível altíssimo, como era de se esperar. Em relação às equipes deles e a tática das equipes dele, o que a gente pode dizer? Bom, teve mudanças nas táticas escolhidas pelas equipes ao longo dessas etapas iniciais, dessa uma semana que eles correram. A UAE veio muito forte, muito agressiva nas primeiras etapas e se acharam, ao meu ver, um pouco superior ao que realmente são, tá? E tomaram a invertida da Jumbo. Teve aquela etapa lá que o Pogačar não estava muito bem, o Jonas Vingegaard atacou e abriu bastante tempo do Pogačar. Bom, o Jonas Vingegaard então ganhou uma etapa do Pogačar. Numa etapa seguinte, a etapa do Tourmalet, ao meu ver, a Jumbo cometeu o mesmo erro que a UAE vinha fazendo. Se achou hiper mega superior, a fortuna, queria acabar logo com o Tour naquela etapa do Tourmalet e tomar uma invertida do Pogačar. Aí foi o contrário, né? Então, naquela etapa eles bateram o recorde no Tourmalet de velocidade, o menor tempo subindo no Tourmalet, e no fim o Van Aert, que estava na frente, deu uma segurada, esperou o Jonas Vingegaard, que vinha trazendo o Pogačar na roda, andaram quase 50 km levando o Pogačar na roda, e no final da etapa o Pogačar ataca o Jonas Vingegaard e desconta um pouco de tempo, né? Abre um pouco do Jonas Vingegaard ali, e vence, tá? Etapa de ontem, que foi a etapa 9, a gente já viu uma Jumbo com outra estratégia. A Jumbo não foi para cima, como tinha feito no Tourmalet. A Jumbo andou mais assim, ó, miudinho no pelotão. Deixou para o final, na escalada do Puy de Dôme, que é uma subida que em teoria favorece o Jonas Vingegaard em relação ao Pogačar, ao meu ver. Muito inclinada, relativamente longa ali o esforço. E o que acontece? Mesmo a Jumbo mudando de tática, o que é nítido, é muito claro, o Pogačar foi lá no final da etapa, ataca o Jonas Vingegaard e vence de novo por apenas 8 segundos, mas vence o Jonas Vingegaard, não venceu a etapa, né, que foi vencida pelo canadense Michael Woods. Mas o que eu vejo aí da disputa da geral, pessoal? Um equilíbrio muito grande, mas me parece o quê? Jonas Vingegaard correu critério da Dauphiné mês passado, assim, ó, ganhou com o pé nas costas. Claro, não tinha o Pogačar, né, tinham outros atletas ali que estão disputando aqui o terceiro lugar, mas ele ganhou de forma muito fácil, muito fácil. Parece, ao meu ver, que o Jonas Vingegaard estava num nível um pouco até acima do que ele está hoje no Tour. Parece que o Jonas Vingegaard está vindo numa decrescente, claro, ele é um nível muito alto e vai continuar muito alto. E parece que o Pogačar está ao contrário dele.
o Pogacar estava super bem nas clássicas, venceu o Monumento, venceu várias provas, teve o problema da fratura no punho, e agora o Pogacar começou o Tour, né, de uma forma. No ataque do Jonas Vingegaard sobre ele, na etapa que o Jonas Vingegaard há bastante tempo dele, a gente vê que o Pogacar não está no nível normal do Pogacar, porque ele fica junto com vários outros atletas. Então, assim, me parece que o Pogacar estava num nível um pouco abaixo nessas etapas iniciais e agora ele vem subindo de performance. E, em contrapartida, na etapa de ontem, por exemplo, onde o Pogacar botou 8 segundos no Jonas Vingegaard, dá para ver que os dois atletas ficam sozinhos e o Pogacar dá um ataque que é de fato um ataque de vencedor de Tour, muito acima dos outros. E o Jonas Vingegaard tá bem, responde, mas não consegue ir junto. Então, sim, a disputa é muito parelha, obviamente. Qualquer coisinha, um pode largar o outro. Tem muito do aspecto psicológico. Tenho certeza que hoje, que foi dia de descanso, e que o Camisa Amarela dá lá a sua entrevista, né, para uma série de repórteres, muita gente deve ter feito muita pergunta sobre o Pogacar. Então, assim, tu é o Camisa Amarela, Jonas Vingegaard, líder do Tour de France, mas os caras estão te perguntando assim, pô, vem cá, o Pogacar já te ganhou 2 vezes, embora tu ainda esteja na liderança, tu ganhou uma do Pogacar. Como é que tá essa situação? Então, assim, ó, tenho certeza absoluta que isso está incomodando ele e a Jumbo, em geral, em relação a essas questões, tá? Não é muito tranquilo, assim, de estar respondendo isso e, com certeza, abala o psicológico do atleta. Mas o Jonas Vingegaard disse que os Alpes, né, que é onde para eles vão agora na final da segunda, terceira semana, é o terreno dele, não os Pirineus, onde eles já passaram. Vamos ver aí o que vem pela frente, tá? Em relação ao terceiro lugar, temos então o Jai Hindley, que está relativamente bem ali, tá? 2 minutos e 40 então do Jonas Vingegaard, e o Carlos Rodrigues, que é da Ineos, está 4 minutos e 20. Então, assim, o Jai Hindley tem aí quase 2 minutos de vantagem, né? Então, acho que dá bem para segurar esse terceiro lugar. Outros atletas que me surpreenderam nessa primeira semana. Wout van Aert, apesar de não ter vencido a etapa, as coisas parecem que deram um pouquinho erradas assim, do que ele queria. Um animal, o Wout van Aert, né? A etapa, o que ele fez no Tourmalet, ainda mais uma etapa posterior de tudo que ele fez nessa anterior ao Tourmalet, é assim, ó, a gente não vai ver outra performance igual, acredito, no Tour, que foi o Wout van Aert naquela etapa do Tourmalet. Para quem não viu aí, ele sai na fuga praticamente do quilômetro 0, leva muito tempo a fuga, leva forte todo o Tourmalet, Jonas Vingegaard conecta com ele, porque o resto da Jumbo veio atrás muito forte. Eles descem, ele leva o Jonas Vingegaard vários quilômetros, tem cerca de 50 quilômetros até a chegada do topo do Tourmalet, e larga o Jonas Vingegaard no meio da última subida. Então, assim, o cara realmente é de outro mundo. Sepp Kuss também da equipe da Jumbo, desculpa, excepcional. Eu tinha minhas dúvidas em relação a ele, se ia se recuperar do que ele fez no Giro, trabalhando demais, muito bem para o Primož Roglič, e Sepp Kuss veio muito bem de novo agora para o Tour de France. Em relação às etapas planas, a gente vê um Philipsen e uma Alpecin como um todo, né, sua equipe dominando. Mathieu van der Poel dando de bandeja 2 vitórias já pro Philipsen. Pelo menos 2, né? Ele venceu 3. Então, assim, o Philipsen é hoje o melhor sprintista do Tour, tá com a camisa verde, deve se consolidar, aliás, não deve mais perder, ele já está relativamente consolidado nessa camisa verde. Ele disse que ia vir pro Tour não só para ganhar etapa, mas também para brigar pela camisa verde. E em relação aos sprintistas, a grande perda do Tour para o esporte foi a Cavendish sair fora do Tour, né? Um tombo bobo, fratura de clavícula. Infelizmente a gente não vai ver a quebra do recorde. Aliás, ele tem o recorde, né, empatado com Ed Merckx em número de vitórias em etapas no Tour de France, são 34, mas ele veio para ir para 35 vitórias e infelizmente isso não vai acontecer. Ele chegou a ficar em segundo na etapa, né? Que teve um problema com as marchas ali, é nítido, né? Quem revê aí o replay da chegada da etapa, mas ele acabou caindo fora então do Tour e não vem. A notícia boa é que a Astana já declarou publicamente que as portas da equipe estão abertas para ele em 2024. Já está feito o convite, diz que é dependência total de Cavendish. Se ele quiser, ele vem em 2024, se não, aposenta realmente.
particularmente, eu acho que ele vai aposentar, né? A situação dele, um cara de família, cheio de filho, pequeno e tal, que tá mais perto da família, no giro ele levou a família, então assim, a gente sabe como complicado é para se manter no altíssimo nível, então assim, a dedicação é enorme e acho que ele já está com a cabeça realmente agora para aposentadoria. Amanhã, etapa 10, é uma etapa depois do dia de descanso. Eu nunca corri um Grand Tour, as provas que eu corri por etapa eram no máximo 5 etapas, se tivesse uma sexta etapa ia ficando mais complicado, óbvio, mas eu digo, se tivesse um dia seguinte fosse de descanso, eu descansaria, o pessoal sai para rodar, porque sempre dizem que se tu descansa e tem que correr no dia seguinte, ou um dia de descanso total, é horrível. Então, a primeira etapa após um dia de descanso, às vezes não bate muito bem para alguns atletas. E a etapa de amanhã, a etapa 10, é interessante porque ela já larga subindo. Não é a categoria 1, é a categoria 3. Então não é uma subida assim extremamente difícil, mas cara, tu tem um dia de descanso no dia anterior, depois de ter corrido 9 dias seguidos, e tu vir para o 10º dia de corrida e sair em subida já é horrível. Vamos ver o que sai amanhã. Eu acredito que sai uma fuga. Aqui é dia típico para uma fuga vencer. A princípio, na geral, não devemos ter grandes mudanças, né? Tem que ficar esperto, sobe e desce o tempo todo. Amanhã não é etapa plana. Tem que ficar esperto. Mas, em teoria, pelo menos, não é um dia que a gente vai ver aí mudanças na classificação geral. Na classificação geral, eu espero disputas novamente na 13ª etapa, que vai ser na sexta-feira seguinte. Chegada ao alto, montanha mítica, mas isso a gente fala mais pra frente. Então é isso que aconteceu aí nos primeiros dias do Tour. Vamos ficar ligado e, aliás, no final dessa semana eu devo fazer uma live, pessoal da Safety, sobre o Tour de France. Então, quem quiser que aborde algum assunto especial aí, tem alguma dúvida e tal, pode botar aí nos comentários que a gente vai estar atendendo na medida do possível. Valeu, pessoal!